Bom dia a todos. Estou iniciando a aula de conservação de solo e água de hoje, dia 19 de outubro. Já estou gravando a aula, né? E estamos aqui, né, para poder continuar aqui a nossa disciplina, né? Estão online agora a Érica e a Camila e o Wesley também. Eu vou olhar aqui. Nós estamos na 12ª semana. Então, eu vou confirmar aqui, para essa disciplina, conservação do solo e água. Décima primeira e 12ª semanas não tem atividade avaliativa prevista. A 13ª semana tem, né? Que seria a semana próxima, né? Semana próxima. Então, nós estávamos abordando, né? Na última aula, nós estamos abordando os aspectos relacionados às práticas edáficas, vegetativas e mecânicas. Nós falamos de práticas vegetativas, falamos de práticas edáficas e está faltando falar de práticas mecânicas, né? Eu já vou compartilhar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ok para mim, por favor. Tá dando para ouvir, beleza, sim. Eu também estou ouvindo tranquilo. Joia. E o Wesley, está ouvindo bem, Wesley? Tranquilo também, Claudio. Então tá joia. Vamos iniciar, então. Já vou compartilhar a tela com vocês aqui. Graças a Deus, os problemas de computador parece que foram resolvidos, né? Internet, computador, tá tudo resolvido, parece. Bom, então, gente, nós não tivemos aula semana passada porque foi feriado, né? Dia 12, né? E nós estamos prosseguindo hoje, né? Da mesma forma que nós não teremos aula no dia... Está dando muito feriado na segunda. Deixa eu ver que dia aqui. Dia 2, né? 2 de novembro. Também não terá aula, né? 2 de novembro. Bom, aqui na página da disciplina, eu estava conferindo aqui os arquivos. Está aqui, ó, 11ª semana, que foi semana passada, né? De 12 de outubro a 16 de outubro. Tem um arquivo aqui, que é o arquivo que nós estávamos abordando. Esse arquivo está com algum problema aqui na página da disciplina. Você clicar nele para poder abrir, ele vai abrir só o primeiro slide e os outros slides não abrem, né? Esse arquivo aí. Então, esse arquivo, eu tenho ele aberto, que eu abri o arquivo para a página eu abri o arquivo que está no meu computador. Eu tenho um arquivo que está no meu computador. Então, aí vai dar para a gente usar, né? Da mesma forma, o outro arquivo, né? Que é o arquivo de 19 de outubro a 23 de outubro, que é o arquivo dessa semana, também não está abrindo, né? Não está abrindo, não. Mas eu tenho esse arquivo aqui. Então, nós vamos usar os dois arquivos abertos separadamente aqui. Bom, então, entrando aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, vamos voltar aqui atrás, né? Nós falamos aqui de práticas de caráter edáfico, né? São aquelas práticas de controle de erosão ou práticas de conservação de solo e água que estão relacionadas com a fertilidade do solo e com o manejo, né? São práticas que envolvem isso aí. Então, tem lá, por exemplo, eliminação e controle do fogo, é uma prática de caráter edáfico, né? Nós temos adubação verde, nós já comentamos, já falamos sobre esse assunto. Adubação química, adubação orgânica, calagem, né? A calagem, que é uma prática, né, que ela está relacionada com a
a fertilidade do solo e também com a conservação do solo, né? Então, por exemplo, ele fala o seguinte, que a calagem proporciona melhor cobertura vegetal do solo, o que reflete maior proteção contra o impacto das gotas de chuva, diminuindo, portanto, as perdas de solo e de água por erosão. E, além disso, a calagem, ela faz o quê? O que a calagem faz? Ela retira do solo elementos que são maléficos, né? Vamos dizer assim. Alguns cátions, que são cátions por exemplo, o H+, né? O H+, é um cátion que ele é um cátion que proporciona o que? Acidez para o solo, né? E também o alumínio, né? O alumínio é imobilizado. Você disponibiliza mais cálcio, mais magnésio para o solo. Se você proporciona a maior concentração de cálcio e magnésio para o solo, o cálcio e magnésio, além de serem nutrientes, eles agem na questão da agregação do solo. Eles melhoram a agregação do solo. Com isso, proporcionando maior conservação do solo, né? Então, todos aqueles elementos que vão aumentar a agregação das partículas do solo favorecem a sua conservação. Então, a calagem, ela tem esse benefício direto, né? Ou indireto, como queira, né? Ela proporciona o aumento do teor desses elementos que são elementos agregantes do solo, diminuindo com isso a erosão, né? Foi até um tema da pesquisa que vocês fizeram. Então, aí tudo bem. Aí terminou a parte de práticas de caráter edáfico e a de caráter vegetativo, que nós já falamos em outra aula. Então, hoje, nós vamos falar das práticas de caráter mecânico. Eu vou usar 2 arquivos aqui, se der tempo, né? Mas eu creio que vai dar, sim, para usar os 2, né? Vamos colocar aqui, tela cheia. Então, vamos lá, né? Nós temos o seguinte, práticas de caráter mecânico, tá certo? As práticas de caráter mecânico que nós vamos lançar a mão para poder conservar água e solo, né? Volto a dizer, né? Nós já falamos sobre isso, já comentamos isso no início do curso, que todas as práticas... Um minutinho, gente. Estou guardando alguém aqui. Só um instante, eu esqueci de avisar para vocês. Só um minutinho. O fogão está ali, ó. Você vai ver a câmera quebrada. Você pode ficar à vontade. Se quiser ligar a luz... Tá bem, obrigado. Tá. Pessoal, desculpa aí, porque eu estava aguardando uma pessoa para resolver um problema meu aqui de casa. E aí eu precisei, né, atender a porta ali. Tá ok? Mas nós vamos continuando aqui, tá? Bom, é o seguinte... então, as práticas de caráter mecânico, que nós vamos lançar a mão, né? Então, eu estava falando que todas as práticas que são utilizadas para controle para a conservação do solo, todas as práticas de conservação do solo, elas indiretamente vão conservar água também, tá certo? Então, assim... Tudo que eu faço para conservar solo também conserva água. Por isso que a gente sempre fala conservação do solo e água, tá? A gente está sempre com os 2 relacionados. Então, práticas de caráter mecânico. O autor fala o seguinte, são aquelas práticas, né, que se recorrem a estruturas artificiais mediante a disposição adequada de porções de terra com a finalidade de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar-lhe a infiltração no solo. Elas são práticas realizadas em contorno, porque em contorno você vai ter maior eficiência, e elas
vão ser utilizadas em regiões de baixa precipitação e vão aumentar o armazenamento de água no solo. Em regiões de alta precipitação, né, também pode ser utilizado, e você vai ter uma redução de perdas de água e solo. Então, por exemplo, a prática de caráter mecânico mais usual e mais importante que nós temos são o terraceamento, né? O terraceamento, que ele vai falar logo na sequência, terraceamento ele é utilizado para conter a água da chuva, né? A enxurrada, na verdade, a porção da chuva que escoou, né? Que escorreu, essa água aí vai ser retida pelos terraços, vai se infiltrar no mesmo, ou então vai escoar pelo mesmo, né? Eu posso ter terraço em gradiente e terraço em nível. Eu mostrei para vocês, se não me falha a memória, se não mostrei, vou mostrar agora, tem um programinha que chama Hidros, né? Um pacote de 6 programas, me parece. Um dos programas é o programa Terraço. Um dos programas é o programa Terraço. E esse programa te ensina a dimensionar os terraços. Vamos entrar nele lá, só para a gente ver? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um programa instalado aqui no meu computador, e aí vou mostrar para vocês como que é a interface do programa, né? Então tem lá. Tá aí, ó, Hidros, né? Se vocês tiverem algum problema aí, não conseguiram visualizar alguma coisa, vocês falem aí que eu dou uma parada aqui, né? A gente procura ver o que faz, tá? Então, por exemplo, tem o Hidros aqui, o Hidros é o pacote de programas, tá certo? Dentro do Hidros tem lá Pluvio, que é um programa para cálculo de chuvas intensas, né? Você precisa ter esses dados de chuvas intensas, inclusive o terraço, o programa Terraço precisa dos dados do plúvio. O programa Terraço, né, o programa para calcular terraço, exige dados do programa Plúvio. Vamos entrar no programa Terraço, então. Nós temos o plúvio, canal, dreno, terraço, estradas e hidrograma. Vamos entrar aqui no terraço. Vamos ver se vai abrir aqui, né? Vamos ver aqui. Só isso. Deu certo? Aí, não sei, se quiser anotar aí. 98821 8237. Cláudio Novo. Quanto que deu ali as dimensões? Você lembra? 45 e 44 mesmo. A pessoa quer brincar para conferir? Não, tranquilo. Aí fica esse tamanho também. Não, beleza. Não, precisa não. Tá bom. Aí ele vai colocar aquele vídeo específico para o fogão, né? Isso, já vai ter o temperado. Temperado, né? Eu vou mandar essas vídeos e já te falo lá no direitinho. Tá. Tá ok. Beleza. Então, tá ligado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau. Até mais. Então, aqui, gente, nós temos o terraço, né, que é o programa, né? E esse programa, né, tem lá projeto, práticas conservacionistas, terraceamento, ferramentas, configurações, janelas e ajuda. Esse aqui é a primeira versão do programa, tá? O programa saiu em 2006 e assim que saiu, eu comprei o material, né? Ele é lá da Universidade Federal de Viçosa. Vem um livro, né? Um livro com o tutorial de instalação dos programas e uma parte teórica sobre cada um dos assuntos, né? Então, assim, eu comprei assim que saiu, né? Assim que saiu, eu comprei. Já tem as edições mais recentes, né? Isso foi lançado em 2006, então já tem o quê? 14 anos, né? Já tem edições mais recentes aí desse programa, né? Então, por exemplo, se eu quero entrar aqui, vamos dizer que aqui tem uns exemplos, né? Vamos ver aqui, terraço, exemplo 1. Vamos usar um exemplo 1 aqui. Então, tá aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui, ó, olha só, terraço aqui, ó, olha só aqui em cima onde está a setinha do mouse, tá? A setinha do mouse, tá lá, terraço em nível sem drenagem, terraço sem drenagem, tá? E eu tenho também um terraço com gradiente com drenagem. Então, vai depender do quê?
Vai depender do tipo de solo, né? Então, se o meu solo é um solo que tem problema de infiltração, de permeabilidade, eu vou ter que usar um terraço com gradiente, porque a água vai cair no terraço, não vai infiltrar, aí ela tem que escoar. Ela vai ter que escoar para algum lugar para poder eu pegar essa água, através dos canais escoadouros, eu vou coletar essa água e jogar essa água num local seguro, um local onde eu não vá causar erosão, tá? Se o solo tem boa permeabilidade, eu posso usar o terraço em nível, ou seja, o terraço sem drenagem, o terraço sem inclinação, ele é um terraço em nível, tá? Se o solo tiver boa permeabilidade, alta permeabilidade. Então, olha só que eu falei aqui, ó, das chuvas intensas. Do lado esquerdo, você precisa colocar, ó, o tempo de retorno, quantos anos eu tenho aqui no período de retorno, o tempo de retorno, quantos anos eu tenho para a modalidade da chuva intensa voltar. Então, por exemplo, a chuva pode voltar de 10 em 10 anos. Existe tabela para isso, tá, gente? No próprio manual do programa tem lá a tabela. Se for na área agrícola, normalmente se usa 10 anos, tá? Então, por exemplo, para vocês vão usar o T aqui, praticamente sempre o T vai ser 10 anos, o tempo de retorno, né? Ou seja, o que é isso? Ocorreu uma chuva forte hoje. Qual é de quanto em quanto tempo essa chuva pode acontecer de novo? Acontecer o mesmo evento ou esse evento ser superado, chover mais? De 10 em 10 anos, tá? Isso é uma estimativa, é uma projeção, né? Se for, por exemplo, uma barragem para geração de energia elétrica, esse tempo de retorno é muito grande, é de 500 anos, 1000 anos, né? Quanto maior o tempo de retorno, mais segura é a obra. Mais segura é a obra, porém mais cara, né? Ela é. Aí tem aqui os coeficientes das chuvas intensas, que nós não falamos, né? Nós não entramos no assunto chuvas intensas. A gente aborda isso em hidrologia, né? As chuvas intensas. Tem aqui as coordenadas geográficas, latitude e longitude, né? Da cidade. E aí tem aqui o tipo de canal, pode ser um canal de formato triangular, pode ser um canal de formato trapezoidal, tá? Pode ser o canal do terraço, ele pode ser trapezoidal ou triangular, tá? Pode ser um ou outro, trapezoidal ou triangular. A declividade do terreno em metro por metro, então aqui ele está com 0,1 metro por metro, ou seja, para cada 1 metro que eu tenho na horizontal, ele cai 0,1 metro na vertical, 10 centímetros, né? Para cada 1 metro que eu ando na horizontal, vai cair 10 centímetros na vertical. Certo? Isso tem que ser medido, né? Você tem que medir a declividade do terreno. O espaçamento dos terraços pode ser feito tem vários métodos. Tem aqui o Bentley, Lombardi Neto, Paraná e o espaçamento arbitrado, ou seja, o espaçamento que você vai assumir. Você, enquanto técnico ou enquanto profissional, vai assumir. Ó, eu quero que o espaçamento horizontal seja tanto e o vertical seja tanto. Mas normalmente a gente adota um dos três aqui, ou Bentley, ou Lombardi Neto, ou Paraná. Tá? Aqui nós temos o solo, taxa de infiltração estável, tem a ver com a velocidade de infiltração básica do solo. Quanto que vai infiltrar de água no solo no momento em que ele atingir a sua estabilidade? Isso também é feito na prática. É uma aula prática, no caso da hidrologia, lá a gente vê exatamente isso, né? Essa prática aí de taxa de infiltração estável do solo. E aí, a partir desses dados, você vai e calcula, né, como vai ficar o seu sistema de terraço. Aqui estão faltando os dados, né? Aqui tem dados faltando, né? É claro que a gente não fez aqui, por exemplo, vamos vamos escolher alguns valores. Valor de Z, né? Vamos dizer que o seu terraço vai ficar com o canal em solo firme. Para solo firme, o valor de Z é 1. Ok. O B é a largura, tem a ver com, por exemplo, a reta escavadeira que eu estou usando, a pá da reta escavadeira tem 90 centímetros de largura. Então, o fundo do canal do terraço vai ser 90 centímetros. Então, vamos pôr aqui 0,9, né? Então, porque a largura, né? A largura da pá
da reta escavadeira tem 90 centímetros. Aí, os dados todos já estão lançados, né, que é um exemplo, né? Aí manda calcular aqui, ó, calcular. Então tá aqui, ó. Eu já tenho aqui a largura a vazão, na verdade, né? Eu tenho aqui o espaçamento vertical, né? Eu tenho aqui a vazão, seria a lâmina, né? 17, a lâmina, 17 milímetros. O espaçamento vertical entre os terraços. Aqui eu tenho a altura teórica do terraço, do canal do terraço, melhor dizendo, que é 44,9 centímetros. Ele vai ter praticamente 45 centímetros de profundidade, o canal do terraço. E aqui a seção real, porque você não consegue produzir um terraço exatamente, perfeitamente trapezoidal, né? Vão ter as imperfeições. Então, eu tenho a altura teórica e a altura real, né? Então, a altura real. Aqui, eu tenho o HR. O HR vai ser 65 centímetros, tá? Então, a altura recomendada é 65 centímetros e a altura teórica 45 centímetros. Tem o coeficiente de desuniformidade, que nós não vamos entrar em detalhe do que é. E aí, nós temos o relatório, né? O relatório, você tem lá, ó. Ele gera os dados, ó. Nome do técnico, né? A data, as coordenadas geográficas da localidade, a cultura que vai ser cultivada lá no local, no caso o milho, resistência à erosão, grupo A tem alta resistência, e etc. Aí vem vários dados aqui, né? Você gerou no final o quê? Uma lâmina de escoamento superficial, uma lâmina de escoamento de 17 milímetros, uma altura teórica de 45 centímetros, uma altura recomendada de 65, o espaçamento horizontal entre terraços, 35 centímetros, e o espaçamento vertical, 3 metros e 49. 34 metros, desculpa, né? Espaçamento horizontal, 35 metros, espaçamento horizontal entre terraços, 35, espaçamento vertical, 3 metros e 49. Então, você gera isso, você vem aqui imprimir, ó, imprimir, né? E aí você pode imprimir, né? Na sua impressora aí, o relatório, tá? Então, só um pequeno exemplo, né? Uma pequena demonstração do programa Terraço, né? Que fica aqui dentro do pacote Hidros, tá? Esse programa aqui, eu posso depois passar para vocês, quem tiver interesse, né? Eu posso disponibilizar esse arquivo aí para vocês depois, né? Bom, então, gente, o que acontece? Ele fala o seguinte, ó. Nós vamos usar, então, o quê? Nós vamos usar estruturas mecânicas, né? Estruturas artificiais construídas justamente para poder reter ou infiltrar a água da chuva, a água da enxurrada. A água que está escoando, nós vamos reter essa água, tá? Então, ele fala aqui, ó, enxurrada ou água de escorrimento, né? Eu não gosto muito desse termo escorrimento, eu prefiro falar escoamento, mas tá certo, os dois termos estão certos, tá? Os dois termos estão corretos tecnicamente. Mas se ouve falar mais em escoamento, né? Escoamento, se ouve falar mais. Mas escorrimento também está certo. Então, enxurrada ou água de escorrimento é aquela porção das chuvas que não penetra no perfil do solo e escorre até os rios em forma corrente e superficial. Estimativa da enxurrada ou água de escorrimento. Depende de quê? O que vai depender essa estimativa da enxurrada ou água de escorrimento? Depende da área da bacia, né? A área da bacia hidrográfica, a intensidade da chuva e as características da bacia, declividade, cobertura vegetal, né? Tudo isso aí. Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma fórmula, né, para poder calcular a vazão, né? O volume de água, né? Na verdade, esse aqui é uma vazão, né? Metros cúbicos por segundo é vazão. Então, tem essa fórmula aí, Q igual a C vezes I vezes A dividido por 360. Onde I é igual a 3.000 dividido por T mais 40. Quem é o Q? O Q é o volume de água, é a vazão, né? Na verdade, não é o volume, é vazão. O Q é vazão.
Vazão em metro cúbico por segundo. O C, o coeficiente de escorrimento. Está tabelado. Né? Está tabelado, ó, quadro 8.6, página 115, Bertone e Lombardi Neto. É um livro, eu tenho esse livro lá na escola, eu comprei esse livro, está lá na escola. É um livro de capa amarela, né? Do Lombardi Neto e do Bertone. Eu não lembro, acho que chama Conservação do Solo o livro. Eu tenho esse livro lá, então está tabelado, tá? Esses valores de coeficiente de escorrimento são tabelados. O I é a intensidade máxima, é milímetro por hora, é a chuva máxima que aconteceu. Aí vem a importância da determinação das lâminas de chuva intensa, né? O A é a área da bacia, em hectares, tá? Em hectares. O I é a intensidade média, né? Ou média de intensidade da chuva. Qual é a média de intensidade da chuva em milímetro por hora? E o T é a duração da chuva. T é a duração da chuva, tá? Em minutos. Duração de chuva em minutos. Bom. Aí, nós temos o seguinte. Tem umas maritacas aqui, gente. Essas maritacas resolveram fazer ninho por aqui. Acho que aqui em casa, então tá esse barulho aqui desagradável aqui, né? Tinha que ter alguma coisa, né? Mas tudo bem, acho que já foram embora. Bom, tipo de práticas conservacionistas de caráter mecânico. Então, nós temos aqui distribuição racional dos caminhos, traçado usual dos caminhos considerando a topografia do terreno, ou seja, em contorno, tá? Nunca deve ser feito morro abaixo. Esses caminhos não devem ser feitos morro abaixo. São locados em maior número possível em nível. Então, nós temos as niveladas básicas, tá mostrando aqui, ó, a mãozinha está mostrando aqui, ó. As niveladas básicas são feitas de tanto em tantos metros, né? A partir das niveladas básicas é que eu vou fazer toda a minha estrutura de terraceamento, de plantio em nível e tudo mais, tá? Tem os carreadores, né? Você tem que construir na área, precisa de construir os carreadores, tem tudo isso aí também, tem que se observar. Então, o plantio em nível, né? O plantio em nível, que é uma prática também mecânica, né? Ela é edáfica, ela é uma prática vegetativa, mas também é uma prática mecânica, né? O plantio em nível. Cordão em contorno, plantio em contorno, terraço de base estreita. Terraço de base estreita, né? Chamado também de cordão de contorno. Cordão de contorno, terraço de base estreita. Conceito: pequeno terraço de base estreita, demarcado em nível ou em desnível, com capim plantado sobre o camalhão. Tá? Então, nós temos... O que nós temos? Deixa eu ver se tem aqui uma ilustração do terraço. Já fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos ver aqui. Deixa eu avançar um pouquinho. Ah, tá aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. O que é o terraço, então? Terraço é isso aqui, gente, ó. Olha só. Nós temos aqui o terreno, né? Com a sua declividade original, né? O seu perfil original. E aqui nós temos o quê? Nós vamos fazer um corte. Aqui o nível original do terreno está aqui, ó. O nível original do terreno está aqui. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um corte. Nós vamos cortar aqui com o implemento agrícola, com a máquina. Vamos cortar, retirar a terra daqui, jogar aqui para fazer o aterro. Eu vou ter então um corte e aterro. Corte e aterro, tá? Quando eu faço o corte, no lugar que eu fiz o corte, fica o chamado canal, né, do terraço. Canal do terraço. Onde eu faço o corte. Onde eu jogo para fazer o aterro, eu chamo de dique ou camalhão. Dique ou camalhão, tá? Então, essa terra que está aqui, ó, ela vai ser jogada aqui para formar um aterro, formar o dique ou o camalhão, né? Então, aqui vai ficar, eu vou retirar essa terra daqui e jogar para cá. Então, a água vai vir, vai escoar nesse sentido, ela está escoando aqui, ó, transversal, né? Ela cai aqui, nesse canal, e infiltra. Ou então, ela cai nesse canal e vai escoar, lá para a direita ou lá para a esquerda, tá? Então, isso aqui eu estou vendo de perfil, né?
Aqui, ó, essa descida aqui seria o terreno, né? Eu descendo o terreno aqui, ó. Estou descendo o terreno aqui, tá? Estou aqui, ó, descendo, caminhando aqui, descendo. Então, eu estou enxergando isso aqui transversalmente. Transversalmente. A água vem, escoa, cai dentro do canal, né? Cai dentro do canal e infiltra. Ou então escoa para a esquerda, para a direita, para o centro, ou então para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Eu posso escolher, né? Normalmente se faz o quê? O que é mais comum fazer? Você joga a água escoando ou para a esquerda ou para a direita. Porque aí você vai ter um canal escoadouro só. Se você fizer... muitos não gostam de fazer, por exemplo, a água, jogando a água para o centro da área, porque é perigoso. Imagina se você vai ter um canal escoadouro dentro da sua área de plantio. É melhor você jogar o canal escoadouro para as laterais, para a lateral da sua área de plantio. Que a água vai chegar muita água lá no canal escoadouro, e se ocorrer algum problema lá na lateral da sua área, o seu prejuízo vai ser menor do que se acontecer no meio da sua área. Imagina se rompe um canal desse aí no centro da sua área de plantio. O prejuízo vai ser muito grande, né? Então, eu posso jogar para um lado, para o outro, ou para os dois lados. Ou para o centro, né? Então, isso aqui que é o terraço, tá? O terraço é construído de um canal e de um dique. Um canal e um dique, sempre, tá? Então, ele fala do seguinte, do terraço de base estreita, né? O terraço de base estreita é um terraço, a largura dele é menor, é um terraço pequenininho, né? Esse terraço pode ser feito até com tração animal, com um arado de aiveca, por exemplo, né? Você faz o terraço com arado de aiveca, vocês devem ter visto isso aí, em mecanização agrícola, um arado de aiveca, né? E aí você vai ter... deixa eu ver, tem uma mensagem aqui da conservação do solo, deixa eu ver o que é. Ver se tem alguma coisa a ver com a nossa aula. Sim, a Camila perguntando se teria aula hoje, né? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É porque eu tava tentando entrar e tava dando erro, é por isso que eu fiquei na dúvida se ia ter ou não. Sim, tá ok. Aí depois eu consegui entrar. Beleza. Tá ok, Camila. Beleza, gente. Então, é o seguinte. O terraço de base estreita, então, ele pode ser feito com arado de aiveca, que você já deve ter visto esse arado aí na prática de mecanização agrícola, né? É um terraço estreitinho, a largura dele é pequena, é um terraço de base estreita. No caso, então, ele fala o seguinte, né, que ele é chamado também de cordão de contorno, pode ser chamado de cordão de contorno ou terraço de base estreita. Qual o conceito que eles deram para ele? Pequeno terraço de base estreita, demarcado em nível ou em desnível, com capim plantado sobre o camalhão. Então, sobre o camalhão ou sobre o dique, né? Eu expliquei agora há pouco para vocês o que é o dique. Em cima do dique, eu faço um plantio de capim. É muito usado isso, tá? Você faz um plantio no dique, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui no aterro, nesse dique aqui, ó. No dique, eu faço um plantio aqui de capim elefante, ou então de cana-de-açúcar, ou de capim-limão, né? Muito usado. Então, eu faço um plantio de um capim aqui em cima, ou de uma gramínea, de uma forma geral, uma gramínea de porte maior, né? Para poder segurar mais esse aterro aqui, esse dique aqui, esse camalhão, né? Ele vai ficar mais firme, vai ficar uma estrutura mais consistente, né? O controle é até de 80% de perda de água e solo. Então, você já consegue um controle até 80% de perda de água e solo, fazendo um terraço de base estreita, né? É claro que se você tem muita água escoando, né? Então, a gente pode fazer a seguinte analogia, a seguinte inferência, né? A gente pode fazer a seguinte inferência. Se a sua área tem uma declividade grande, a velocidade de escoamento da água, a enxurrada, vai ter uma velocidade maior, porque a declividade é grande. Então, se a velocidade da água é maior, você tem que ter um terraço com um canal mais largo e mais robusto, né?
maior, mais forte. Então, quanto maior o terraço, mais profundo, mais capacidade de retenção de água, de infiltração de água ou de escoamento de água ele vai ter. Então, por exemplo, áreas muito declivosas, os terraços têm uma estrutura muito grande, uma estrutura bem robusta mesmo, né? Agora, se for um local com uma declividade bem menor, você pode fazer um terraço de base estreita, um terraço mais simples, né? Um terraço mais estreito, mais simples, de menor porte, Com isso, você vai perder menos área também, né? Então, se você tem um local com declividade muito grande, o que vai acontecer? Se a declividade é grande, você vai perder entre aspas, né? Você vai perder mais área para construir o seu terraço. E se perder entre aspas, porque na verdade você está construindo uma estrutura que vai preservar, vai conservar a sua área, né? Você não está perdendo área, você está simplesmente investindo numa outra estrutura, que é uma estrutura de conservação do solo. Aquela área que você não vai plantar, mas você está utilizando para conservar o seu solo. Então, 80% de controle de perdas, né? Vantagens desse cordão em contorno aí, ou terraço de base estreita. Permite estabelecimento de outras práticas, tá? Firma os terraços ficam firmes, concisos, diminui a velocidade de escorrimento da água, ou de escoamento da água da chuva, retém terra e adubo, fornece forragem para animais em todo o ano, porque eu posso ter plantado no camalhão, como eu disse, ou no dique, eu posso plantar capim-elefante, né? Eu planto capim-elefante ali, e vou usar esse capim-elefante para fornecer para os animais, né? Como forrageira aí. Capim, número de animais, mão de obra, tipo de exploração, né? Bovinocultura de leite, de corte ou lavoura. Então, tem esses elementos que estão inseridos no contexto. Então, quais as espécies que eu posso usar aí? Ó? O capim-elefante anão, né? Falares, e também a cana-de-açúcar, que é muito usada, né? A cana-de-açúcar, ela tem tem algumas, né? Algumas vantagens, né? Porque a cana-de-açúcar pode ser utilizada não só para alimentação bovina, né? Alimentação de animais aí, né? Como forrageira, por exemplo, mas ela pode ser utilizada também como fonte de sacarose para produzir outros elementos, outros produtos, né? Para você ter outros produtos. Então, a cana-de-açúcar, ela tem aí uma versatilidade muito interessante, que seria bom você pensar bem na hora de utilizar, né? É uma opção muito boa. Ainda dentro de cordões de contorno, ou terraço de base estreita, nós temos aí algumas vantagens também. Ó. Eles são mais fáceis e mais simples, né? Como eu disse. Declive até 3%, maior porcentagem, associado a outras práticas, terraço ou cordão. Essencial no tratamento, nos terraceamentos, né, e cultivos sem faixas. Então, por exemplo, nós temos aqui essa foto, né? Olha só a declividade dessa área, né? Declividade altíssima, né? Muito alta essa declividade. E aqui está dando para ver, não sei se está dando para vocês verem aí. Quem estiver assistindo a aula com o celular, talvez tenha mais dificuldade de acompanhar, mas quem estiver no computador vai ficar mais fácil. Aqui nós temos os terraços de base estreita aqui, ó, esses cordões de contorno aqui, ó. Foram feitos aqui, ó, provavelmente com tração animal e com arado de aiveca, né? Provavelmente. Então nós temos aqui os terraços, né? Traçados na área aqui, tá? Uma área extremamente declivosa. Olha só aqui um quadro, né? Mostrando o efeito da direção de tratos culturais na produção do milho. Prepara o morro abaixo e plantio o morro abaixo. Acho que eu já até trouxe esses dados para vocês. Não sei se foi com milho, mas se foi, vale a pena repetir, né? Prepara o morro abaixo e plantio o morro abaixo. Você teve uma produção aí, uma produtividade, né? Melhor dizendo,
de grãos de milho de 2.596 quilogramas por hectare. Preparo morro abaixo, plantio em contorno, 3.123, né? Eu me lembro de já ter falado desses dados, mas vamos lá. Plantio, né? Preparo morro abaixo, plantio em contorno, 3.123 quilos por hectare. Preparo em contorno, plantio em morro abaixo, 2.617. Preparo em contorno e plantio em contorno, 3.196. Então, eu lembro de ter falado nisso, ou não sei se foi para vocês, ou se eu usei isso para outra aula. Eu lembro de ter falado o seguinte, que a gente teria que fazer um teste de médias para ver se o 3.196 é igual estatisticamente ao 3.123. Não é verdade? Porque aparentemente, né? Assim, para quem está acostumado com análise estatística, o 2.596 e o 2.617, eles aparentam ser estatisticamente iguais. Aparentam, né? A gente teria que fazer até o teste de médias, né? E o 3.123 e o 3.196 aparentam ser estatisticamente iguais. Volto a dizer, teria que fazer a análise de variância e o teste de médias para ver se realmente são, né, iguais ou não. Bom, então ele estava falando do terraceamento, o cordões de contorno, terraço de base estreita, tá? Agora ele vai entrar exatamente no terraceamento mais tradicional, mais convencional, que são os terraços de base larga, né? Então ele fala que o terraceamento é uma prática mecânica de conservação do solo e água também, destinado ao controle da erosão hídrica, das mais difundidas e utilizadas pelos agricultores. Então, do que se trata? Baseia-se no parcelamento das rampas, isto é, em dividir uma rampa comprida, mais sujeita à erosão, em várias rampas menores, menos sujeitas à erosão, por meio da construção de terraços. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma rampa, vamos dizer que a rampa tem 100 metros de comprimento. Imagina a sua água caindo lá em cima da rampa e descendo 100 metros, e essa rampa tendo um declive grande. Essa água vai chegar lá embaixo com uma velocidade muito alta, carregando solo, carregando nutrientes, fazendo mau estrago, né? Promovendo erosão e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? De tanto em tantos metros, eu vou construir um terraço. Esse terraço vai quebrar o escoamento da água. Ele vai quebrar igual o autor está usando o termo aqui, ele está parcelando, né? É o parcelamento das rampas. Eu vou dividir as rampas em partes para poder receber essa água e essa água infiltrar ou escoar sem causar erosão ou causando o mínimo possível de erosão. Então, o terraço é um conjunto formado por uma combinação de um canal, né, chamado canal ou valeta, e de um camalhão ou dique, né, monte de terra ou dique. Então, chama de canal ou canal é o termo mais usado, canal do terraço, e camalhão ou dique, né? Construído a intervalos dimensionados. Isso aí é tabelado, existem tabelas para você descobrir qual é o espaçamento horizontal e vertical do terraço, ou então existem fórmulas. Muita gente faz o seguinte, muitas vezes, né, a gente faz o seguinte, as tabelas já estão prontas, ao invés de usar fórmula, você usa tabela relacionada com aquele autor. Então, eu falei lá que tem lá o método de Bentley, o método de Lombardi Neto, o método Paraná, né, são os 3 mais usados. Cada um deles, já existem as tabelas formadas, feitas em função da fórmula para cálculo do espaçamento horizontal e vertical para cada um desses métodos aí. Então, ao invés de usar a fórmula, eu uso a tabela. É mais prático, né? Então, você tem que saber o quê? Você tem que saber qual que é a declividade. Você tem que medir a declividade do terreno, ou da rampa. Você vai medir a declividade, certo? Então, por exemplo, eu vou usar um nível de engenheiro, um nível ótico,
Eu vou calcular a declividade do terreno. A partir do cálculo da declividade do terreno, eu vou entrar na tabela com aquele valor de declividade e vou achar o espaçamento horizontal e vertical do terraço. Por exemplo, vamos dizer que o espaçamento, né? Vamos dizer que a declividade deu 15%. Declividade deu 15%. Aí tem lá a tabela, você vai olhar na linha do 15%, qual é o espaçamento horizontal e vertical para o seu terraço que tenha 15% de declividade, usando o método de Bentley, Lombardi Neto ou Paraná. Ok? Então ele fala assim, né? No finalzinho, construído a intervalos dimensionados, no sentido transversal ao declive, ou seja, construído em nível ou com pequeno gradiente. Então, o mais usual é o terraço em nível, né? É mais fácil de fazer também. O terraço com gradiente é mais chatinho de você dimensionar e de fazer na prática. Porque na prática você tem que ir dando um caimento no terreno de tantos em tantos metros. Isso é estaqueado, né? Você vai estaquear toda a sua área e vai vir com o implemento agrícola para cortar, né, a área exatamente onde está estaqueado. A declividade é muito baixa, é muito pouca a declividade. A declividade é dada não é porcentagem, né? É por 1000, né? Então, por exemplo, o terraço tem uma declividade de 6 por 1000. 6 por 1000. Ou seja, para cada 1000 metros de terraço, na horizontal, eu vou ter 6 metros de caimento na vertical. É muito pouco, né? Não é 6%, não. 6% você vai erodir o seu terreno todo, o seu terraço todinho, né? Seu canal. Então, eu vou, né, com o implemento, vou fazer esse caimento aí da água do terraço de um lado, para um lado ou para o outro, né? Eu vou fazer isso aí. Então, os terraços têm a finalidade. Qual a finalidade dos terraços? A finalidade dos terraços: reter e infiltrar a água, né? Ou escoar lentamente as águas provenientes da parcela do lançante imediatamente superior, de forma a minimizar o poder erosivo das enxurradas, cortando o declive. Então, a água que está vindo da parte de cima da área, ela vai chegar no canal do terraço e vai ser retida ali. Ela vai infiltrar ou ela vai escoar para o final da área, se for, por exemplo, o canal escoadouro na lateral, né? Então, aqui tem duas fotos, né? Tem uma foto mostrando aqui, exatamente, do lado esquerdo, o camalhão, ou dique, né, do terraço, e aqui o canal do terraço. Olha só como o canal está cheio de água. Então, a água da enxurrada corretida aqui, né? Corretida aqui. E aqui eu tenho o dique, né? Então, se o dique está aqui e o canal está aqui, sempre vem primeiro o canal, depois o dique, né? Canal e dique. Então, a água chega no canal, fica retida. Aí tem o dique para, via das dúvidas, evitar que essa água do canal aqui rompa a área e vá parar na área de baixo, estragando toda a sua área, né? Do lado esquerdo, né, nós temos o canal. Estou mostrando aqui com a setinha azul o canal do terraço e o camalhão ou dique do lado de cá, né? Então ele fala assim: figura 1, terraço agrícola. Toda a água de enxurrada que se forma no terreno situado acima dele é retirada pelo camalhão, ficando armazenada no canal, caso seja o terraço em nível. Se for terraço em desnível, a água drena pelo canal. Foi o que eu disse, né? Então, vantagens. Vantagens do terraço. O terraço permite a contenção de enxurradas, tá? Contenção de enxurradas, forçando a absorção da água da chuva pelo solo, ou a drenagem lenta e segura do excesso de água. Vocês estão visualizando, estão entendendo o que é um terraço?
Ou alguém está com dúvida do que é um terraço? O que seria isso? Alguém já viu? Alguém não viu? Alguém não está conseguindo visualizar o que é um terraço? O que vocês me falam sobre isso, antes da gente seguir em frente? Deu para entender, sim, Claudio, o que é o terraço. Beleza, então. Depois eu vou colocar para vocês, na página da disciplina, um vídeo, 1 ou 2 vídeos, só não vou colocar muitos, não. No máximo 2 vídeos pequenos, ilustrando, né? Vídeos do YouTube, né? De outros professores, de outras instituições, mostrando exatamente, né, o local, onde está um terraço, vai mostrar onde que está o terraço, como que ele é construído lá, né? Então, eu vou colocar um ou 2 vídeos, no máximo, pequenos, para vocês, para ilustrar melhor essa questão aí, para quem ficou com alguma dúvida ainda, né, do que é essa estrutura chamada terraço, né? Bom, então, continuando aqui, o terraço ele reduz a perda de solo em até 70% a 80%. Note que não existe terraço que reduza 100% de perda de solo. Você vai ter perda de solo, né? Mesmo numa área extremamente conservada, que tenha vegetação, tenha cobertura morta e tudo mais, existe perda de solo. Por que numa área com terraceamento e com cultivo não vai ter? Então, você consegue, no máximo, 80% de redução na perda de solo. E de água em até 100%. Você vai reduzir, você pode, né, conseguir redução de perda de água em até 100%. Né? Então, note que o terraço ele é uma estrutura que vai fazer você conservar solo e água. É o que eu falei, os dois andam de mãos dadas. Né? Conservação do solo e da água. O terraceamento é muito importante. Desde que seja criteriosamente planejado, tipo de terraço, dimensionamento, né? Na hora de fazer o terraço, o projeto, né? Tem que ser muito bem feito, muito bem calculado, né? E também executado, né? No caso da locação e da construção do terraço. E também uma coisa que muita gente não leva em conta é a conservação do terraço. Eles fazem os terraços, às vezes até bem feito, né? Faz o terraço, deixa ela na área funcionando, você vai cultivar a área e tudo mais, e nunca mais olha o terraço. Nunca mais faz nada nesse terraço. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Mato, né? Mato vai tomar conta do dique, vai tomar conta do canal do terraço, ou do sulco, no canal ou sulco do terraço. E aí, você vai reduzir a capacidade de absorção de água desse terraço, vai mudar a estrutura deles, a estrutura hidráulica dele, porque tem ali plantas desenvolvendo, entupindo, tampando a área. Então, você tem que ter o quê? A conservação. Eles têm que ser limpos e reforçados periodicamente, né? Então, você fez o projeto, executou o projeto, e aí vem a parte de manutenção, a conservação dos terraços. Importantíssimo isso aí, tá? Bom, aqui tá ruim, né? Essa foto aqui tá ruim. Não tá dando para nem. Eu queria fazer uma consideração sobre isso aqui, mas está muito ruim. Eu vou nem falar nada, não. Bom, embora apresente custo elevado, né? Embora apresente custo elevado e que aumenta com a declividade, foi o que eu disse, né? Se a declividade aumenta, fica mais caro, né? Fica mais caro. A estrutura do terraço fica uma estrutura mais complexa, né? Uma estrutura maior, né? Você vai perder mais área, perder entre aspas, você vai perder mais área. Então, embora você tenha esse custo elevado aí do terraço e que aumenta com a declividade, essa prática é necessária em muitas áreas agrícolas, onde técnicas mais simples, como plantio em nível, as culturas em faixas ou rotação de culturas, por si só, não são suficientes para uma eficaz proteção do solo contra a erosão hídrica. O que acontece? Na nossa região, né? Na nossa região,
nós temos muitas áreas que precisariam ser terraceadas para poder ser cultivadas, e não são, né? Então, na própria apostila de vocês, eu não lembro que página, fala o seguinte, que a partir de 6% de declividade, já se recomenda o terraceamento, né? A partir de 6%. Então, 6% não é nada, né? 6% é uma declividade muito baixa, muito pequena. Então, pensando aqui na nossa região, né? Não só aqui, mas também, por exemplo, sul de Minas, zona da mata, né? Que são áreas mais declivosas, 6% não é nada, não significa nada. Você vai ter áreas aí com 30% de declividade, 40%, 20%, né? Então, obrigatoriamente, você tem que fazer o terraceamento para poder fazer um cultivo tecnicamente sustentável, né? Então, esse parágrafo aí, esse primeiro aí, é importantíssimo, tá? Embora seja uma prática de custo elevado, ela é necessária, né? Em muitas regiões, porque algumas práticas simples, como plantio em nível, culturas em faixa, rotação de cultura, por si só, não são suficientes para proteger o solo contra a erosão. Nem todos os solos e declives podem ser terraceados com êxito. Então, tem determinadas áreas que a declividade é tão grande que fica difícil você fazer um terraço, né? Nós temos algumas exceções aqui, no Brasil não, mas assim, no exterior, algumas áreas. Tem até uma foto característica, bem famosa essa foto, mostrando lá na Tailândia uma área de produção de arroz com a declividade extremamente alta e ele usando terraço, né? Vou ver se eu localizo essa foto depois para vocês poderem compartilhar com vocês. Nos solos pedregosos ou muito rasos, com subsolo adensado, é muito dispendioso e difícil manter o sistema de terraceamento. Então, imagina só, se você vai fazer um terraceamento numa área que tem muita pedra, né? Muita rocha. Ou então num solo muito raso, né? O solo tenha horizontes superficiais muito finos, muito rasos. São solos rasos. Então, no solo também adensado, um solo que tenha compactação, né? Ou então eu tenho um horizonte B textural, um horizonte compactado, um horizonte denso, é complicado fazer terraço, tá? Então, não é todo terreno, não é toda terra, não é todo solo que você vai poder fazer terraço, não. Tem que analisar primeiro para ver se realmente é possível ou não fazer o terraço naquela área. As dificuldades de construção e manutenção aumentam à medida que cresce a declividade do terreno. Foi o que eu falei, né? À medida que vai aumentando a declividade, as coisas vão ficando difíceis. E outra coisa que eu falo, né? Sempre falo, quem trabalha com conservação do solo numa área, por exemplo, uma região igual aqui, consegue fazer em qualquer lugar, né? Por quê? Nós estamos em região de alta declividade do terreno. Se você consegue fazer um sistema de terraceamento numa área com declividade igual nós temos aqui, 20%, 25%, 30%, você consegue fazer numa área que tenha 6%, que tenha 10%, que tenha até menos, né? Então, aqui é a prova de fogo, né? Conseguiu passar nessa prova de fogo aqui, você faz em qualquer lugar. O uso do terraceamento é recomendado para declives superiores a 3%. Então, esse autor aqui já usa o número 3%, né? Lá na apostila de vocês, que é um outro autor, ele recomenda a partir de 6% o terraceamento. Então, terraceamento em declives superiores a 3%, comprimento de rampa maior que 100 metros e topografia regular. Então, se o comprimento de rampa for maior que 100 metros, ele já recomenda também fazer o terraceamento, né? Não deixar uma área com, por exemplo, um comprimento de rampa de 100 metros, né? Ou 150, 120 metros, sem terraceamento, mesmo que a declividade seja menor, seja baixa. Por segurança, você faz o terraceamento para poder quebrar o escoamento superficial da água. Escolha do terraço. Então, como que eu vou escolher o terraço? Quais os elementos que vão me ajudar a escolher o terraço?
Característica da chuva, né? Quando nós falamos sobre intensidade, duração e frequência da chuva e a quantidade, né? A lâmina precipitada. Nós precisamos conhecer, então, uma parte sobre precipitação da área. Nós precisamos de precipitação. Ou seja, nós temos que ter um pluviômetro na área, no mínimo, né? Para poder fazer essas medições. E também características do solo vão me ajudar a escolher o terraço, como a profundidade do solo, textura dos horizontes e a permeabilidade do terreno. Tá? A profundidade você faz com uma análise em loco, né? Uma análise em loco, você faz a determinação da profundidade do terreno. A textura dos horizontes é uma análise física e a permeabilidade também se faz em loco, né? Ou então você pode fazer no laboratório também. Bom, classificação dos terraços, tá? Classificação dos terraços. Então, vamos lá. Estou vendo aqui, porque às vezes chega alguma coisa importante aqui da disciplina, né? Ver aqui. Ok. Bom. Vamos lá. Não é nada, não. Classificação. Vamos lá. Classificação dos terraços. Então, nós temos a classificação do terraço quanto à função do terraço. Essa classificação é muito... ela é uma classificação, assim, que você vê em todos os livros, materiais relacionados com conservação do solo e água, você encontra essa classificação aí. Então, você tem a classificação quanto à função. Terraço em nível, também chamado terraço de retenção, absorção ou infiltração, né? Ele é recomendado para solos com elevada permeabilidade, regiões de precipitações baixas e até 12% de declividade. Então, até 12% de declividade, você pode usar o terraço em nível. Terraço em nível. Também chamado de terraço de retenção, de absorção ou infiltração. Função: interceptar a enxurrada e promover a infiltração da água no canal do terraço. Exatamente isso. Tá? Então, são os mais simples, os mais fáceis de serem feitos aí. Você não vai ter preocupação com jogar declividade para um lado, jogar declividade para o outro, nada disso. Construir canal de drenagem, canal de esquadouro, né? Você não vai preocupar com isso, não. Aí nós temos o canal em desnível, ou com gradiente, ou de canal de drenagem, ou terraço de drenagem, ou com declive, ou de escoamento, né? Então eles arrumam um monte de sinônimo, né? Devia deixar um nome só e pronto, mas não. Eles colocam um monte de nome. Então, o terraço em desnível ou em gradiente, eu falo mais terraço em desnível ou terraço com gradiente. Ele é recomendado para solos com permeabilidade lenta, certo? Então, solo com permeabilidade lenta ou moderada. Exemplo: solos com B textural e solos rasos. Então, o solo que tem um B textural, por exemplo, o solo que tem um horizonte B compactado, denso, né? Um horizonte denso, que seria a palavra mais correta, que tem a densidade alta. Esse solo, né, ele é naturalmente denso. O solo ele apresenta um horizonte B naturalmente denso, naturalmente compactado. Não foi um problema de manejo, não. Ele é naturalmente assim. Certo? Existem alguns latossolos que têm um B textural, né? Melhor dizendo, desculpa, existem alguns solos que têm um horizonte B textural. O latossolo ele tem o horizonte B latossólico, que é um B profundo, permeável, né? Igual vocês viram aí, em outra disciplina. Então, existem os podizólicos, né? Os podizólicos, os solos chamados podizólicos, podizolos, são solos que têm o B textural. Aí sim,
um solo mais compactado, um horizonte mais compactado, mais denso. Então, no caso do solo que tem esse tipo de horizonte, você recomenda o quê? Você recomenda o quê? Construir um terraço em desnível, ou com gradiente. Também construir terraço com gradiente em regiões de precipitações elevadas e de até 20% de declividade. Se você tem um local que chove muito e a declividade do terreno é até 20%, recomenda-se fazer terraço em desnível. Né? É um terraço que apresenta declividade suave, constante, uniforme ou variável, progressivo, com uma ou as duas extremidades abertas. Então, foi o que eu falei, é o seguinte, eu posso ter no terraço com gradiente, eu posso ter um terraço com declividade constante, ou seja, vamos dizer que a declividade é 5 por 1000 em toda a extensão do terraço, toda a extensão dele, é 5 por 1000. Então, para cada 1000 metros que você caminha na horizontal, no terraço, você cai 5 metros. É muito pouco, mas é assim mesmo. Eu posso ter também a declividade variável ou progressiva. Por exemplo, eu pego um terraço que tem 100 metros de comprimento, vamos dizer que nos primeiros 25 metros ele tem 2 para 1000. Depois, mais 20 metros, 3 para 1000. Mais 30 metros, 5 para 1000, até o final. Então, eu posso parcelar, posso colocar declividades diferenciadas ao longo de todo o comprimento do terraço. Aí é chamado terraço com declividade variável ou progressiva, né? É mais complicado ainda de fazer, né? O mais fácil de fazer, o menos complicado, é o de declividade uniforme. Você coloca toda a extensão do terraço com uma declividade só. Eu, particularmente, acho bobagem se usar a declividade variável, né? Se usar uma declividade variando ao longo do comprimento do terraço. Coloca uma só ao longo do terraço e tá bom. O importante é você drenar essa água e coletá-la na frente no canal escoadouro de uma forma adequada. Função desse terraço. Interceptam a enxurrada e, atenção, interceptam a enxurrada e, ao invés de promover a sua infiltração no canal do terraço, conduzem-na para um sistema de escoamento que pode ser uma grota vegetada ou um canal escoadouro, sem que haja erosão no leito do canal. Só um minutinho, gente. Essa campainha minha, ela é assombrada. Tem hora que tá tocando, tem gente lá embaixo realmente. Tem hora que tá tocando, não tem ninguém. Ela toca sozinha, sabe? Uma coisa assim, meio tenebrosa, né? Nesse momento não tinha ninguém tocando, ela tocou sozinha. Meio assombrada essa casa aqui, meio esquisita. Bom, então, vamos voltar aqui na função, né? Que a campainha atrapalhou. Função, interceptam a enxurrada, né, os canais em desnível, interceptam a enxurrada e, ao invés de promover a sua infiltração no canal do terraço, conduzem a enxurrada para um sistema de escoamento que pode ser uma grota vegetada ou um canal escoadouro, sem que haja erosão no leito do canal. Exatamente isso aí que eu queria falar. O que eles recomendam, tecnicamente? Ele está falando que essa água vai ser jogada numa grota vegetada ou no canal escoadouro. Se for um canal escoadouro, você tem que construir o canal escoadouro no mínimo 1 ano antes, né? Então, o canal escoadouro ele é construído no mínimo 1 ano antes de você de você jogar essa água da chuva nas laterais ou na lateral para ser drenada, né? Para ser coletada. Então, você constrói o canal escoadouro primeiro, vai vegetar essa área, né? Você vai vegetar a sua área, o canal escoadouro vai ficar todo vegetado, por quê? Na hora de drenar a água da chuva, essa água vai cair no canal escoadouro e não vai causar erosão, né? Imagina se você joga a água do terraço num canal escoadouro descoberto, sem vegetação nenhuma.
você não vai causar erosão dentro da sua área, mas vai causar erosão lá na área onde está o canal escoador. Né? Não sei se tem uma ilustração, mas na sequência aí, mostrando o canal escoador. Vamos ver se tem. Se não tiver, eu vou ver uma forma de tentar ilustrar para vocês isso aí. Né? Então, o terraço em desnível tem essas características aí, tá certo? Deu para ver que o terraço em desnível, ele é mais complicadinho de fazer, né? É mais complicadinho de fazer. Mas, na maioria das vezes, você tem que fazer exatamente o terraço em desnível, né? O terraço com gradiente, tá? Bom, seguindo, né? Olha só. Valores de declividade recomendados para... valores de declividade recomendados em porcentagem, né? Para 3 grupos de solo ao longo de terraços locados com gradiente progressivo. Então, nós temos aqui uma citação do Bertone Lombardi Neto, do livro Conservação do Solo, que eu falei, de capa amarela, eu tenho esse livro. É um livro excelente, tá? Muito bom esse livro. Ele fala assim, né, que você tem, por exemplo, o nitossolo vermelho, nos 100 primeiros metros de terraço, né, ou num terraço de 0 a 100 metros, você faz o quê? Na verdade, ele está falando aqui, ó, valores de declividade recomendados para 3 grupos ao longo de terraço localizado com gradiente progressivo. Tá. Nos primeiros 100 metros de terraço, 0% de declividade. Então, no início, não tem declividade nenhuma. Depois, de 100 metros a 200 metros, 0,05%. Daria 0,5 em 1000, né? 0,05%, ou por 100, é 0,5 em 1000. Então, para cada 1000 metros para cada 1000 metros, né, eu vou ter 5 centímetros, né? Desculpa. Para cada 1000 metros, eu vou ter 0,5 metros, ou 50 centímetros de desnível. 200 a 300 metros, 0,10. Então, eu estou aumentando o quê? Estou aumentando o desnível do terraço. Ou melhor dizendo, o desnível do canal, né? O desnível do canal está aumentando. Então, ele é progressivo. É um desnível progressivo. E aí vai até 700 ou 800 metros, 0,35. Então, eles vão aumentando aos pouquinhos o desnível do canal do terraço. Se for um solo arenoso, também tem os valores. Se for um solo argiloso, tem os outros valores. Então, são valores aí que o Bertone e Lombardi Neto, eles sugerem, né? É um material que tem 30 anos já, uma citação que tem 30 anos, mas que ainda é muito usada, né? Bertone e Lombardi Neto. Bom, então, nós falamos sobre terraços quanto à função do terraço. Pode ser terraço em nível, terraço em desnível. Então, classificação do terraço quanto à função. Classificação do terraço quanto à função. Terraço em nível, terraço em desnível. Agora, a classificação do terraço quanto à largura da base ou faixa de terra movimentada. Largura da base ou faixa de terra movimentada. Então, refere-se à largura da faixa de movimentação de terra para a construção do terraço, incluindo o canal e o camalhão. Então, é exatamente o que está mostrando aqui, ó. Né? Cadê o... Aqui, ó. A largura aqui é 3 metros, ó. Então, desde o momento que você começou a fazer o corte do terraço, depois fez o aterro, então vou ter sempre um corte, um aterro, né? Toda essa largura aqui, toda essa largura é exatamente o que vai me classificar o meu terraço. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, terraço de base estreita ou cordão de contorno, terraço de base estreita ou cordão de contorno, essa faixa movimentada, ela é no máximo até 3 metros. Até 3 metros. Então, aqui, ó, onde está a mãozinha do mouse aqui, ó, daqui até aqui, é no máximo 3 metros. Então, é um terraço de base estreita. Terraço de base estreita, tá? Até 3 metros.
Ele é usado em declividades de 12 a 18% ou mais. 12 a 18% ou mais, tá? Em áreas pequenas e culturas perenes, tá? Ele é normalmente do tipo Nichols, nós vamos falar depois sobre isso, o terraço tipo Nichols. Cultivos sobre terraço apenas com ferramenta manual. Então, sobre o terraço, eu vou ter o quê? Ferramentação manual somente. Não tem ferramentação mecânica, não. Tá? Então, classificação do terraço quanto à largura da base, eu posso ter um terraço de base estreita, também chamado de cordão de contorno. É sinônimo, tá? Posso falar terraço de base estreita ou cordão de contorno. Bom, aí vem terraço de base média. Terraço de base média. Lá atrás era até 3 metros, né? Aqui, ó, a faixa de movimentação de terra vai de 3 a 6 metros. De 3 a 6 metros. Então, é o terraço de base média. Né? A estrutura está ficando mais complexa, né? Então, aqui, ó, utilização de declividade de 10 a 12%. Necessitando de trator e arado. Vou precisar de trator e arado para fazer o corte, né? E jogar, né? Por exemplo, um arado vem reversível, né? Por exemplo, vou jogando terra de baixo para cima, vai jogando terra para cá, né? Ele vai cortando a terra aqui e jogando para cima. Depois ele volta jogando no sentido contrário. Então, você faz a reversão do arado no final da área e volta jogando para o mesmo lado. Então, eu vou precisar de um sistema de trator e um arado. Agora tem o terraço de base larga. Terraço de base larga. Faixa de movimentação de 6 a 12 metros. Aumenta muito, né? Essa largura aqui, ó, ela vai de 6 a 12 metros. 6 a 12 metros. Ela é adequada para declividades menores que 10%. Em solo de boa permeabilidade, vai até 20%. Solo que tem boa permeabilidade, né? Possibilita o uso de máquinas no plantio, dentro do canal e sobre o camalhão. Então, eu posso mecanizar, né? Posso mecanizar as minhas práticas ali. Normalmente é construído em nível. Esse terraço, né? O canal do terraço, ou a estrutura toda, né? O canal e camalhão, é construído em nível, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de terraço. No que diz respeito à largura da base, né? Ou da terra movimentada, faixa da terra movimentada. Canal de base estreita ou cordão contorno, terraço de base média e terraço de base larga. Certo? Depois vocês vão acessar a aula no YouTube, vocês vão poder rever isso aí, né? O pessoal que não viu, não está na aula hoje, vai poder assistir a aula. A partir de quarta-feira à tarde, eu vou deixar o link na página da disciplina para vocês poderem acessar a aula. Vamos procurar usar, né, essa possibilidade aí das aulas que estão no YouTube, porque a gente não sabe até quando essas aulas vão ficar lá, né? Até quando o YouTube vai deixar as aulas lá, porque elas têm, como elas têm pouca visualização, talvez eles excluam essas áreas, né? Essas aulas, tirem o link dela disponível lá. Não sei como funciona, como que é a política deles lá, mas, por enquanto, as aulas estão lá, vamos procurar assistir, né? Assistir essas aulas aí. Bom, agora vem a classificação dos terraços quanto ao processo de construção. Processo de construção. Tá? Quanto ao processo. Nós estamos no final da aula já, faltam 5 minutos, né? Eu vou falar só, por enquanto, aqui do canal do terraço tipo Nichols, ou canal, né? Tipo Nichols ou tipo canal. Então, o terraço, agora é quanto ao processo de construção, tá? Quanto ao processo de construção. O tipo Nichols, ou canal, a movimentação de terra sempre é de cima para baixo na rampa.
Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o canal e aqui o dique. Então, a movimentação de terra é de cima para baixo. De cima para baixo. Fazendo aqui o dique, né? Estreita faixa de movimentação do terreno. Indicado para declives inferiores a 18%. Seção transversal do canal, aproximadamente triangular. Olha só aqui, ó. A mãozinha do mouse está mostrando. Aproximadamente, né, triangular a estrutura, né, a seção do canal. A seção do canal é triangular. Implementos utilizados: arado reversível, pá carregadeira. Pode ser construído com arado quando a declividade é maior que 10%. A faixa do canal não pode ser aproveitada para cultivo. É claro, né? Essa faixa do canal aqui, ela tem que ficar disponível para a água cair e infiltrar, né? Ou escoar, né? Então, esse é o tipo de canal Nichols, tipo Nichols ou canal. É o terraço, melhor dizendo, né? Terraço tipo Nichols ou canal. Tá? Terraço tipo canal. Bom, nós precisamos parar por aqui, né? Já são 14h27. Nós vamos parar por aqui e, como eu disse, essa aula estará disponível para vocês no YouTube amanhã à tarde, né? Quarta-feira à tarde, né? Quarta-feira estará disponível, na parte da tarde, para vocês. E vocês poderão acessar e assistir de novo e olhar novamente lá o conteúdo, né? E nós voltamos, se Deus quiser, na próxima semana, né? Dia 26, né? Que é a aula normal. E aí nós vamos dar prosseguimento aí a esse conteúdo, tá bom? Então eu vou agradecer a todos vocês que participaram, desejando uma boa tarde, bons estudos, e a gente volta na próxima aula aí. Boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima.